Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. 8 em cada 10 pessoas com problemas graves de saúde mental não tiveram acesso adequado ao tratamento necessário. O número equivale a 80% das pessoas que sofrem com o transtorno. Os dados foram divulgados pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Para este psicólogo, não é possível evitar um dia triste, mas o perigo está quando esta sensação se estende por mais tempo. Todo mundo tem dias tristes, todo mundo tem dias desmotivados. A questão é a intensidade dessa tristeza e dessa falta de propósito acaba sendo muito maior do que o normal e acaba também durando por um período muito maior do que o normal. A pesquisa revelou que quadros de depressão e ansiedade são a terceira e quarta principais causas de incapacidade. E isso atinge a população dos países que vivem nas Américas. Além disso, segundo o relatório da entidade, a taxa regional de suicídio, ajustada por idade, aumentou 17% e que a prática tira a vida de, em média, 100 mil pessoas por ano. Uma tentativa de incentivar a população para os cuidados com a saúde mental, todo início de ano ocorre a campanha A Vida Pede Equilíbrio. Segundo a OPAS, os problemas de saúde mental se agravaram desde o período da pandemia de Covid-19, em razão do crescimento do desemprego, da insegurança financeira e do luto pela perda de pessoas próximas. A campanha Janeiro Branco alerta para a prevenção de doenças mentais e lembra da importância de não ignorar os sintomas e reconhecer que precisa de ajuda é um passo importante. Terrível, né? Quantas pessoas têm sofrido e até perdido a vida para a depressão, perdido seus entes queridos. A cada dia esse problema cresce. Os números estão lá em cima. E o que fazer? Como lidar com isso? Essa é a proposta que nós trazemos a todos que enfrentam um problema de depressão com você ou com um familiar seu. Você vai conhecer a Carmen. Viveu essa realidade na pele. Não conseguiu ajuda com tratamentos nenhum, até chegar na Corrente dos 70 e aprender a fazer uso da fé, receber a poderosa imposição de mãos, crer na palavra de Deus. A palavra de Deus traz a senhora, o senhor, a garantia, uma promessa viva, que na imposição de mãos dos homens e mulheres de Deus, os doentes são curados. Forte demais, minha amiga, meu amigo. Vamos acompanhar a história da Carmen, eu volto já. Qual o nome da senhora? Carmen. Dona Carmen, qual a resposta que a senhora alcançou usando a sua fé? Então, pastor, eu comecei com muita dor de cabeça em casa. Era muita dor de cabeça. Eu comecei a procurar os médicos, né? Aí foi tirado várias radiografias. Eu tirei na faixa de 188 radiografias. 188 radiografias? Isso. E os médicos falavam, ela não tem nada. Aí eu me peguei na cama, não queria sair do quarto. Aí uma cunhada minha foi me visitar e ela olhou para mim e falou, isso aí é depressão. Ela falou, isso é depressão. Em consequência disso, eu comecei a ter crises, que eu ia parar no hospital com muita dor no peito. Parecia que ia ter infarto. Muita dor no peito. Chegava lá, eles faziam exame, nada. O tratamento não respondia? Nada. Aí o médico, pela quarta vez que eu tive, né, que eu parecia que eu ia morrer, eu falei para o meu esposo, eu vou morrer. Aí o médico chamou ele num canto, eu estava numa cadeira de roda, ele falou, olha, a sua esposa está com depressão. O jeito é mandar ela para um psiquiatra e ela vai viver de remédio. E aquilo me estralou, eu falei, meu Deus, não pode ser isso. Eu lembro que no dia do meu aniversário,
Eu chamei a minha irmã, falei para minha irmã, eu não estou bem. Aí ela levou para o quarto, falou, Carmen, ora. Aí eu ajoelhei e falei, meu Deus, eu preciso só de uma chance. Eu preciso de uma chance só, que o Senhor me dê uma chance, porque eu vou fazer tudo que eu não fiz. Eu fiquei 20 anos dentro da igreja. 20 anos e se viu com depressão? Dentro da igreja e eu não obedecia. Eu olhava os pastores com maus olhos, eu olhava os obreiros com maus olhos. 20 anos na igreja 20 anos. E se viu numa situação dessa. Numa situação dessa. Chegou ao ponto que a senhora entendeu que a sua vida não estava aqui. Não estava. A senhora virou as costas para o altar. Virei as costas. Eu estava na igreja, mas eu não estava no altar. Sua vida nunca tinha vindo? Nunca tinha vindo para o altar. Aí eu falei para Deus, por favor, me dá uma chance, porque eu vou fazer a diferença. E eu falei, eu só preciso chegar na igreja. Eu preciso chegar na terça-feira na igreja. Eu lembro quando eu cheguei, foi a primeira coisa que o pastor falou, quem tem depressão, vem aqui na frente. Aí eu vim para frente. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser curada. E com isso, pastor, eu fui perdendo peso. Eu perdi 10 quilos. Aí eu comecei a fazer a campanha. Comecei na fé. Falei, eu vou ser curada. Por consequência disso, eu fiquei mais doente ainda. Aí eu fui para o hospital, fiz uns exames, o médico, ele falou assim, olha, eu vou internar a senhora imediatamente, porque a senhora não tem 7 dias de vida. Que isso? A nossa plaqueta, o normal é 12, eu estava com 4. Aí meu filho me levou, ele falou, vamos internar. Aí começou os exames tudo novamente. Aí deu uma bactéria no meu estômago que se chama H. pylori. O médico falou, olha, essa H. pylori não tem cura. Ela não tem cura. A senhora vai viver de remédio até o último dia da sua vida. Aí ele passou muito remédio. Eu olhei para o meu esposo e falei, vou para o altar. Eu não vou aceitar tomar remédio. Eu vou recuperar todo o peso que eu perdi. Aí eu comecei de novo. Falei, eu não vou desistir. Fui para o altar de novo. Falei, não vou desistir. Eu falei assim, o Senhor Jesus, Ele levou tudo sobre a cruz. E eu não nasci dessa forma. Comecei com meu esposo de novo. Na fé, eu falei assim, eu vou ser curada. Aí eu comecei a fazer exames. Aí o meu sangue já foi subindo para 6, para 8. O último exame que eu fiz deu 14. O médico se assustou quando ele viu os exames. Ele falou, dona, o H. pylori sumiu. A senhora está tomando os remédios? Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está tomando? Eu falei, de jeito nenhum. Aí eu só perguntei para ele, eu posso doar sangue? Ele falou, com certeza, o sangue da senhora está excelente. Eu não sei o que aconteceu, mas H. pylori não existe mais, a senhora está de alta. De todos os medicamentos, para a honra e glória do Senhor Jesus. A senhora, 20 anos dentro da igreja. Dentro da igreja. E diante de um grande desafio, a senhora tomou a atitude, a decisão de vir para o altar. Hoje a senhora viu uma diferença daqueles 20 anos para agora? Com certeza. Eu estava de corpo presente aqui na igreja. E como é que é a sua vida hoje? Hoje a minha vida é totalmente transformada. Fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Nada, nem ninguém tira isso de dentro de mim, que é o Espírito Santo. A senhora 20 anos na igreja, não despertou para a importância do Espírito Santo? Não, eu não li a Bíblia. Eu não li a Bíblia, eu não dava importância. Não tinha vida no altar? Eu não tinha vida no altar. E agora, qual é a experiência de viver dentro da igreja sem o Espírito Santo e hoje a senhora batizada com o Espírito Santo? Como é que é? O pastor, eu lembro uma vez que eu cheguei da igreja, eu era uma pessoa assim, eu vinha para a igreja, era assim uma capa. Chegava em casa, eu brigava com meus filhos, eu gritava. E eu lembro que teve uma amiga minha que chegou e falou assim, como que você vai mostrar a diferença na sua casa? E eu tinha aquilo comigo, perdão eu não peço. Aí teve um dia que eu cheguei, chamei meu filho, eu falei, filho, perdoa a mãe. Ele até falou, a senhora está doente, mãe? Aí eu falei, não, filho, me perdoa. Perdoa a mãe por tudo que a mãe tem feito. A mãe não tem sido uma boa mãe para você. Daquele dia em diante... Então, quer dizer, a doença veio, ainda que é uma coisa má, mas não foi para o seu mal, né? Foi para o meu bem, foi para despertar
A senhora foi salva, Fui salva. porque a sua fé foi despertada. A minha fé foi despertada. Hoje a sua vida é diferente. Totalmente diferente. E a Hoje, resposta veio tudo da onde? veio tudo do altar. E qual é a maior conquista da senhora? É o Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Sua fé te curou. Forte, né? Histórias extraordinárias. Você que me assiste, olhe para mim. Levante a sua cabeça agora. Você que se entregou, você está entregue. Essa situação te colocou para baixo. Essa doença fez você se entregar, essa depressão, esse vício, você que é viciado. Você vai conhecer a história do Gilberto. O Gilberto, diante de um problema familiar, ele acabou se entregando à bebida, ao alcoolismo, foi para a rua, morou na rua, foi diagnosticado com cirrose, não era para estar vivo, não tinha chance nenhuma desse homem estar vivo. Ele é esse grandão do meio aí, ó. Não tinha chance nenhuma dele estar vivo hoje. Mas ele está aqui no programa e vai contar a história dele. Hoje ele é um dos 70 que tem imposto as mãos sobre as pessoas. Transformado, curado, liberto, casado, abençoado. Porque um dia ele recebeu um convite e ele entendeu, não tinha ninguém mais que podia ajudar ele, senão Deus. E ele recorreu a Deus. Aqui, terça-feira, na Corrente dos 70, recebendo uma imposição de mãos, ele viu a história dele mudando. E é essa a proposta que chega para a senhora hoje. Vamos conhecer a história do Gilberto. Cara abandonado. Entrava dentro de casa, era rejeitado. Se depender de mim, ele morre. Qual o seu nome? Gilberto. Gilberto, conta aqui pra gente como era a situação e o que você fez que mudou. Devido aos abandonos de família, eu entrei no vício, pastor. Entrei, mas que entrei com força mesmo. Eu era abandonado. Entrava dentro de casa, era rejeitado. Na rua, ninguém confiava. Aí o que acontece? Eu comecei a beber. Virei alcoólatra, aí era 1 litro de pinga por dia. Às 6 horas da manhã, o meu café da manhã era um copo cheio de pinga. Você virou um cachaceiro. Virei um pé de cana mesmo. E isso acarretou o quê? Acarretou que dos abandonos eu caí em depressão. Tentei o suicídio 2 vezes. Eu ia pro lado de um prédio onde eu estava reformando. Eu ia pro lado do 7º andar. E acabou eu adoecendo. Adoeci, veio cirrose. Que ele era você? Aí eu pesava 37 quilos, pastor. 37? 37. Essa época você estava com cirrose? Tava, eu já estava. Eu estava no início da cirrose. E o que o médico falou pra você? Quando eu tive a segunda overdose, aí eu fui pro médico. Que já é a segunda vez que eu tinha ido pro médico. Aí ele chegou e falou, infelizmente, não tem mais jeito mais. Pode ir para casa. Se você quiser sobreviver 3 semanas, você para. Agora, se você quiser morrer de hoje para amanhã, continua. O que você fez? Aí porque eu não tinha mais nada para fazer. Eu ouvi uma palavra de um ente querido meu dentro do hospital. Quando o médico falou que eu tinha 3 semanas de vida, ele falou assim, ó, se depender de mim, ele morre. E como você chegou até o altar? Aí eu vi no rádio, pastor. Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus. Você ouviu um programa no rádio? Eu vi. Aí eu não tinha mais nada, fui para casa. Aí deitei na cama lá, que eu não aguentava nem andar mais. A dor é imensa. Eu ia pro banheiro, se eu saísse do banheiro, ninguém conseguia entrar mais. Eu vinha para reunião, eu sentava aqui, ninguém conseguia ficar perto de mim. Quando eu vim aqui, eu ouvi falar que a minha vida tinha jeito. Eu falei, mas como que vai mudar a minha vida? Aí eu vi esse altar aí, ó. Eu falei, aquele altar vai mudar a minha vida. Se Deus muda, ele vai mudar, senão eu vou subir até ele. Aí eu fui mandado embora por causa da doença da empresa que eu trabalhava. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe colocou de porta para fora. Eu cheguei em casa, quando eu entrei dentro de casa, me falou assim, ó, tá aqui suas coisas, pode ir embora. Eu falei, se Deus funciona. Foi na corrente 70, pastor. Foi nessa corrente, neste altar, numa terça-feira, que a sua vida se transformou aqui. Foi.
Eu não tinha mais nada a perder. Comecei a mudança. Não foi do dia para a noite. Continuei perseverando, continuei buscando. Aí foi devagarzinho, foi devagar. Semana após semana. Cada vez que eu entrava aqui dentro, eu saía diferente. Aí teve um dia que teve uma vigília, eu falei assim, eu não saio daqui hoje sem o Espírito Santo. Se ele é a solução para a minha vida, eu vou buscar ele. Alcancei, fui batizado com o Espírito Santo nessa noite. Como é que está hoje? Hoje está bem, pastor, eu tenho vida. O médico falou que eu não ia conseguir trabalhar com um negócio pesado, material pesado. Trabalho com construção civil. Tem algum sintoma? Nenhum. E ó, no altar onde ele entregou a vida morta, ele é obreiro. Bem forte para Jesus. Obrigado. Muitas pessoas recebem notícias negativas, como o diagnóstico de uma doença, algumas sem perspectiva de cura, segundo a visão da medicina. Dias assim acabam mais tristes, escuros e sem esperança. Você vai ver a sua saúde restaurada. Você vai ver o seu familiar curado, sim. Não vai na conversa essas palavras de derrota, não. Se apegue à palavra de Deus, porque Jesus vai chegar até lá. Jesus vai chegar até a sua casa, vai chegar até o seu familiar. O Senhor Jesus vai estar com você nesse momento difícil. Deus agirá em sua vida e te concederá a cura através da fé. Participe da corrente dos 70 e venha receber o seu milagre na poderosa imposição de mãos. Terça-feira, às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. O que a medicina não faz, Deus faz. O que os tratamentos não te oferecem, Deus oferece. Quer ver? Coloca a palavra aqui agora, por favor, produção. Lê comigo aí a senhora que está em casa, ou está no hospital. Ó. Jesus disse assim para os 70. Essa palavra Jesus disse para os 70. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Serão curados. Forte, né? Já pensou? Você chegar aqui terça-feira, alguém impor a mão sobre a senhora e o câncer desaparecer, e o tumor desaparecer, o caroço, esses nódulos no seu corpo, essa infecção, essa diabetes, essa pressão alta, essa depressão, essa ansiedade. Pensa bem, é isso que está escrito. Nós vamos pôr isso à prova. Eu estou aqui falando com você. Não é minha palavra, não é da igreja, é a palavra de Deus. Nós vamos pôr à prova. Você vai chegar aqui, está aqui, ó, de fundo aqui, você está vendo os 70, ó, são obreiros e obreiras, eles estão impondo as mãos sobre as pessoas e nós não vamos realizar oração na vida das pessoas, nós vamos pôr à prova. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então nós vamos impor as mãos sobre a senhora, sobre o senhor, sobre o seu familiar, sobre a foto, se ele não pode vir, sobre a peça de roupa. Vamos dizer, olha, se cumpra o que está escrito, nós vamos usar a nossa fé nessa palavra. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então venha lutar e salvar a sua vida. Venha salvar a vida de um familiar seu. Nós vamos a uma matéria agora e você vai conhecer mais pessoas que têm experimentado dessa poderosa imposição de mãos e testemunham a veracidade da palavra de Deus. Há quanto tempo você sofre com a depressão? 32 anos. Quais os efeitos, os impactos negativos que essa doença trouxe para a sua vida? Eu fiquei 24 dias sem comer nada. Que eu não conseguia dormir de noite. Era um tormento. Era falta de ar. Era crises terríveis. Eu alimentava muitos maus pensamentos e eu comecei a ter muita ansiedade a ponto de arrancar os meus cabelos. Encontrar a esperança em meio à dor parece impossível e a morte se revela como a única opção. Tentei ingerir chumbinho. Já pensei em pegar a faca e cortar minha barriga.
condição de saúde mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Uma doença que para a medicina não tem cura. Foi na corrente dos 70 que elas aprenderam que pela fé tudo é possível e transformaram os desafios em histórias de superação. Estava numa dessas crises de ansiedade e eu aceitei um desafio que foi proposto através da programação da igreja. Então, naquele dia, eu tomei um copo com água que Você foi orado. assistiu um programa. Isso. E no programa, o pastor que estava fazendo o programa fez um desafio. Para você vir na igreja? Isso. E você aceitou? Aceitei. Fez a oração, copo com água. E eu tomei. Naquele dia, eu tive uma primeira experiência com Deus. Porque aquela força que eu não tinha, o desânimo que eu não tinha, se eu não conseguia ter fé naquele dia, eu tomei aquela água com fé. E aí, eu lembro que eu tive ânimo para tomar um banho, tive ânimo para limpar a casa, já que eu não tinha ânimo, né? Entendi que eu tinha que resolver a minha vida buscando o Espírito Santo. Porque não adianta só eu receber a bênção, eu entendi isso quando eu cheguei. Não adianta só receber a cura, não adianta só receber os milagres que eu tinha recebido, né? Então eu comecei a me entregar de verdade. Falei assim, não, eu vou buscar, porque eu preciso ser preenchida. Esse vazio aqui eu não aguento mais. Aí eu busquei com todas as minhas forças e eu recebi a cura, mas eu recebi o Espírito Santo. Foi lutando, perseverando, entendeu? Obedecendo o que o homem de Deus falava no altar. Aí eu que não comia, eu comecei a comer, né? Voltou a comer? Voltei a comer, voltei a dormir. A minha vida hoje está transformada, né? E vindo na igreja, através da corrente, né, eu entendi que quando eu usasse a minha fé, eu poderia ser curada. Foi aí que o homem de Deus aí falou no altar sobre a fé e eu passei a obedecer. Não apenas a ouvir, mas a obedecer. Começou a fazer a sua parte. Sim. Se aliou a Deus. E Sim. aí, como é que está hoje? Hoje eu não preciso mais de ansiolítico, de remédio para dormir. Hoje eu consigo estudar, eu como normal, tenho uma vida normal. Hoje eu não tenho mais depressão. E você, ainda duvida que depressão tem cura? Você é prova viva que depressão tem cura. Que depressão tem cura. Depressão tem cura. Então você é uma testemunha, você pode dizer, depressão tem cura. Tem cura. Participe da Corrente dos 70. Terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 às 20 horas. Na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos lutar, minha amiga, meu amigo. Terça-feira, escolhe um horário, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde ou às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na Catedral da João Dias, o Templo dos Maiores Milagres. Se organize, não importa de onde você tenha que vir, é sua vida, é a vida de um familiar seu. Se existe uma proposta que pode mudar essa situação, que pode trazer a cura para essa doença, a cura para esse vício, para essa depressão, para esse mal hereditário que está na sua família, a senhora vai ignorar? O senhor vai ignorar? Pense. Nós vamos a um momento de oração com o pastor Rui e eu volto já. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui unidos numa mesma fé para interceder por essa pessoa que nos acompanha, meu Pai, através dessa oração. Põe a tua mão poderosa para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Tirar a dor, tirar o sofrimento, a amargura. Faça por esta pessoa, meu Senhor, aquilo que ela necessita, que muitas das vezes ela já buscou em tantos lugares, meu Senhor, e não encontrou a resposta. Traga a resposta aqui agora, através da nossa fé em teu santo e poderoso nome. Põe a tua mão sobre a vida dessas pessoas, não importa o que ela esteja passando, porque o Senhor é maior que os problemas que ela está vivendo. Faça por ela, meu Pai, faça por ela agora, faça um milagre acontecer na vida desta pessoa, pois assim, meu Senhor, nós entregamos a vida desta pessoa que em comunhão participa conosco nesta oração
para que ela veja o poder do Senhor através da fé, em nome do Senhor Jesus. Beba do copo com água. Vamos lutar? Terça-feira é o dia do seu milagre, eu espero a senhora, senhor aqui, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho de hoje, quarta-feira. Hoje está dando início a 3 quartas-feiras da noite dos céus abertos. Já pensou? Os céus abertos sobre a sua vida e derramando as bênçãos sem medida como Deus promete? Então eu convido você para hoje, às 8 horas da noite, estar aqui conosco na João Dias, participando de uma reunião que será a primeira de 3. Eu tenho certeza que os céus se abrirão sobre a sua vida. Os céus se abrirão para o entendimento, para a sabedoria, para o derramamento do Espírito Santo, para o avivamento da sua fé, o fortalecimento para você que está fraco. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, às 8 horas da noite, no Templo dos Maiores Milagres. Eu vou deixar você com o intervalo, que fala um pouco mais sobre essas 3 quartas-feiras que tem como objetivo abençoar completamente a sua vida espiritual. Deus abençoe a todos. Você já reparou como o nosso olhar é fortemente atraído quando se depara com uma linda paisagem que o céu nos apresenta? Nossos olhos se prendem diante de tamanha visão. Uma imensidão que, na verdade, é tão pequena diante da infinita perfeição que existe no verdadeiro céu, a morada de Deus. O lugar impossível de ver com os olhos físicos, mas que revela a maior visão que um ser humano pode ter. A intimidade dos céus, aberta diante dos olhos espirituais de quem deseja encontrar a Deus mais do que tudo nesta vida. Prepare-se para as 3 noites dos céus abertos, dias 15, 22 e 29 de janeiro. 3 quartas-feiras especiais para receber a visão da salvação. Às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.